Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Deus abençoe você. Antes de nós termos um tempo de meditação na palavra aqui com o pastor Pedro, eu quero convidar você a um tempo de oração muito precioso. Nós estamos chegando próximo de um momento importante para nós como nação, porque no próximo dia 2 de outubro nós vamos ter as nossas eleições. E eu queria dar uma palavra muito breve aqui para você. Quero convidar então você a abrir rapidamente sua Bíblia comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Tempo de orar pela nossa nação, orar pelo nosso país e pelos governantes é sempre. Mas como nós estamos nessa reta final, acho bastante necessário deixar uma palavra instrutiva para você que eu quero fazer nessa noite e também na próxima noite, no próximo domingo. Porque nós estamos diante de uma decisão bastante importante e o nosso país vive momentos muito complexos e confusos para relacionar a espiritualidade, vida com Deus e o nosso papel político. Quero deixar então uma brevíssima palavra para você e nós orarmos nesse sentido. 1 Timóteo, capítulo de número 2, diz assim a palavra do nosso Deus: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Irmãos, nós temos esse desafio de nos próximos dias nos prepararmos para eleger representantes, a nossa vida pública, a nossa vida civil. E sem dúvida nenhuma a palavra de Deus nos instrui a respeito disso. Você não vai encontrar na Bíblia, obviamente, nenhuma passagem que diga para você em quem você deve votar. Mas a Bíblia vai nos dar discernimento e capacidade de enxergar aquilo que nós precisamos entender sobre a nossa vida nesse mundo. Esse texto que nós lemos nos lembra que eu e você somos chamados a orar pelas autoridades constituídas. Mas eu queria que você não deixasse de perceber um detalhe desse texto. Se o texto está dizendo que eu e você somos chamados para orar pelos reis, pelas autoridades constituídas, isso quer dizer que acima dessas autoridades existe uma outra autoridade. E é uma autoridade máxima, é o próprio Deus. A gente precisa começar a pensar sobre a política no nosso mundo, nos lembrando que o Senhor é Senhor sobre todos. De que só existe um rei, só existe um Deus todo-poderoso. A palavra do Senhor é muito clara em dizer, no versículo de número 5, olha na sua Bíblia: só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque quando nós pensamos em política, nós temos uma tendência de pensar em política de maneira messiânica. Nós temos a expectativa, muitas das vezes no nosso coração, de que alguém que assumirá um determinado cargo, em qualquer uma das instâncias do governo, resolverá todos os nossos problemas. A notícia que a palavra de Deus nos dá é: isso não vai acontecer, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador chama-se Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus pode, só Ele pode salvar, só Ele vai consertar o coração dos homens. Diante disso, eu queria então deixar dois motivos de oração para você. O primeiro deles é de que enquanto nós estamos nesse mundo, que eu e você possamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê discernimento para agir nesse mundo com sabedoria. E aqui eu quero te dar um princípio de sabedoria importante sobre essas eleições. A gente gasta bastante da nossa energia pensando em um cargo específico, o cargo da presidência da República, um cargo importante, sem dúvida nenhuma. Mas numa democracia como a nossa, ele representa apenas um dos poderes. Nós temos outros dois, e que são muito importantes para que a democracia seja guardada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te encorajar a pensar de maneira sábia sobre quem você vai votar em presidente, mas mais do que isso, que você também lembre que você vai votar para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal. Isso é muito importante. Alguns estudiosos de estatísticas dizem que brasileiros normalmente decidem seus votos na noite anterior da eleição. Isso é perigoso.
Isso quer dizer que a gente pensou pouco, refletimos pouco, pesquisamos pouco. Pensamos muito em um cargo eletivo, e esse cargo, sem dúvida, é importante, a presidência da República, mas outros cargos também são importantes. Você se lembra que o poder executivo não é o poder que faz as leis. As leis acontecem nesse poder legislativo que compõe o Congresso, senadores, deputados federais e estaduais. Lembre, então, nesse momento, de ter discernimento, de estudar, de refletir, de orar, para que Deus possa te dar sabedoria em nome de Jesus. Segundo motivo que eu queria que você guardasse no seu coração. Uma vez que Cristo é o Rei sobre toda a terra, vote com consciência, mas não devote o seu coração a quem você vai votar. Nós só podemos devotar o nosso coração ao Senhor Jesus. Vote, mas tome cuidado, porque muitas das vezes abraçamos ideologias e nos tornamos idólatras naquilo que nós imaginamos para esse mundo. Vote com sabedoria, vote com temor, com direcionamento de Deus em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, ore comigo. Vamos clamar por esse tempo. Ore para que o Senhor te dê sabedoria. Ore para que Deus possa firmar a nossa comunhão e nos dar estabilidade como igreja. Não podemos nos tornar inimigos uns dos outros por diferenças de opinião que temos em determinados aspectos políticos. Porque quem nos une é muito maior do que a política desse mundo. É o Rei de toda a terra, é o Senhor Jesus. O que nos faz um corpo e uma igreja é o sangue precioso do Rei dos Reis. As políticas e governos desse mundo passarão, mas o trono do Senhor Jesus subsistirá por toda a eternidade. Vamos orar? Ore pela igreja, ore pela nossa nação, ore por misericórdia do Senhor. O pastor Milton gosta de nos lembrar, o nosso país é um país que não ama Jesus. Na sua maioria não, é um país idólatra, que celebra carnaval a céu aberto. Mas o Senhor Jesus é Deus sobre todas as coisas. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós temos um grande desafio diante de nós, de votarmos com sabedoria e discernimento no próximo dia 2 de outubro. Temos opiniões políticas as mais variadas. Às vezes divergimos, ó Deus, de gente da nossa própria casa, da nossa própria família. Às vezes nem é fácil conversar sobre política num almoço de domingo. Senhor, dá-nos graça para que possamos ter opiniões assim. Opiniões importantes, bem embasadas, estudadas, bem discernidas. Mas Deus, livra-nos de devotar o nosso coração a respostas políticas, porque só o Senhor pode salvar o coração do homem. Só o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê então sabedoria para votarmos, ó Deus, em todos esses cargos tão importantes da nossa nação no próximo dia 2. Para que possamos entender um pouco mais sobre as coisas, como as coisas funcionam. Para podermos, ó Deus, clamar a graça e a misericórdia do Senhor. Para que, ó Deus, dentro dessa estrutura democrática que nós vivemos no Brasil, nós possamos colher, ó Deus, alguns frutos que possa, Deus, ser bênção para todos aqueles que vivem debaixo desse governo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da igreja. E nós clamamos ao Senhor que não nos permita, ó Deus, perdermos o nosso lugar profético como igreja do Senhor Jesus. De não, ó Deus, nos misturarmos com as paixões desse mundo, mas sermos o povo do Senhor, anunciando a verdade do Senhor a quem quer que seja em todo o tempo. E nos lembrando domingo após domingo, e celebrando a alto bom som, portas abertas publicamente, que o Rei Jesus governa sobre todas as coisas. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dá-nos graça, Senhor, e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Pedro, por favor, vamos agora ouvir a palavra do Senhor e vamos orar pela vida do pastor Pedro e pedir ao Senhor que nos abençoe.